Professora foge com o filho de seu rico marido para uma vila, mas quando ela vê seu novo vizinho, não consegue acreditar em seus olhos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Durante o intervalo, o sino tocou para a aula e os alunos correram para suas salas para evitar se atrasar para o início da aula. Essa era a escola particular do Sr. Nilo, apenas os residentes mais ricos da cidade podiam pagar para enviar seus filhos lá. A mobília de couro no saguão e os equipamentos de escritório caros em cada sala de aula eram uma clara evidência disso. Beatriz tinha uma aula com a 7ª série. Ela se levantou vagarosamente da mesa, pegou seus livros e cadernos e saiu da sala dos professores. Gabriel provavelmente não está preparado para a aula hoje, e Felipe vai tentar novamente ler o texto com seu francês ruim, ela pensou enquanto se dirigia para a sala de aula. Beatriz era professora de francês. Ela parecia ter cerca de 35 anos. Vestia um lindo vestido cor de pó que lhe caía muito bem e destacava sua figura feminina bem delineada. Seus luxuosos cabelos castanhos estavam bem arrumados, conforme o código de vestimenta. Sua aparência bem cuidada sugeria que ela não faltava dinheiro. Entrando na sala de aula, ela primeiro inspecionou todos os presentes. Nenhum aluno escapava do olhar atento da professora e, se necessário, ela fazia observações. As crianças a observavam com curiosidade. Beatriz era uma mulher muito atraente e uma excelente professora, o que os alunos apreciavam muito. Senhora, o que faremos hoje? Perguntou o mesmo Gabriel, um garoto ruivo de 12 anos sentado na última carteira. Você deve estar bem preparado para a aula de hoje, fazendo essas perguntas, ela respondeu brincando. Gabriel abaixou a cabeça porque, como a professora havia adivinhado, ele não estava preparado para a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre como salvar as florestas amazônicas. Por favor, compartilhem seus pensamentos e amigos, disse Beatriz, ouvindo com interesse os argumentos dos alunos. O dia escolar estava chegando ao fim, e os alunos, junto com os professores, começaram a deixar a escola. Beatriz saiu do prédio e parou. Ela não tinha pressa de ir para casa, queria dar um passeio, e alguns minutos depois ela já estava se dirigindo para a parte central da cidade. Ruas estreitas repletas de inúmeras lojas adornadas com anúncios de LED. Esta era a parte histórica da cidade, onde estavam os pontos turísticos locais. Aqui se podia visitar museus, parar em um restaurante ou assistir a uma missa em uma das igrejas. Era para lá que Beatriz estava indo. Um serviço estava em pleno andamento na Catedral de São Benedito. A igreja, construída no estilo neogótico, era impressionante em sua altura. Ela se sentou na última fila e pegou um livro de orações. Após o serviço, ela decidiu dar uma volta pela igreja para vê-la melhor. Ela não vinha aqui com frequência, então queria ficar mais tempo em um lugar onde finalmente sentia paz e serenidade. Senhora, precisa de ajuda? Soou a voz de um estranho atrás dela. Beatriz se virou e viu um padre. Não, eu só queria dar uma olhada mais de perto na decoração da igreja. Não venho aqui com frequência. O padre a abençoou e saiu para não perturbá-la. Ela ficou na igreja por um tempo, perdida em seus pensamentos. Senhora, seu marido já está em casa, a empregada alertou quando Beatriz entrou em sua mansão. O espaçoso e iluminado hall estava vazio, e ela se apressou a subir as escadas para o seu quarto. Querida, onde você está indo com tanta pressa? Rogério saiu de seu escritório para encontrar Beatriz. Ele já estava em suas roupas de casa e a esperava. Ele parecia um pouco mais velho que sua esposa, com cabelos escuros e igualmente atraente. Ele possuía uma empresa de televisão que produzia séries famosas. Era um negócio muito lucrativo, o que lhe permitiu acumular uma fortuna considerável. Vou me trocar e já desço, disse ela e se apressou para o seu quarto. Ela não tinha vontade de se explicar para o marido. Na verdade, ultimamente tudo o que faziam era discutir. A vida familiar não estava indo bem, embora tudo tivesse começado de forma tão bonita, seu encontro em um restaurante, cortejos românticos, presentes caros e longas caminhadas pela cidade à noite. Alguns minutos depois, ela já estava sentada no escritório do marido, em uma poltrona macia com estofado de veludo bordô. Beatriz, talvez você não devesse trabalhar. Somos uma família rica, e você não precisa passar tanto tempo na escola, Rogério começou a conversa. Não fiz faculdade para desperdiçar a vida em casa, Beatriz disse firmemente.
Mas temos um filho. Você poderia se dedicar totalmente à criação dele, continuou seu marido, insistindo. Ele estava ao lado de sua mesa, mexendo em alguns papéis e falando com a esposa como se fosse de passagem. Eu dou atenção suficiente ao nosso filho, ela respondeu com a mesma firmeza e imediatamente percebeu que não havia mais traço da antiga suavidade em sua voz. Você não entende. Isso não é um pedido, é uma ordem, Rogério disse mais assertivamente. Ele deixou os papéis de lado e se concentrou totalmente na conversa. Desde quando você começou a me tratar como sua subordinada? Sou uma pessoa livre, capaz de tomar minhas próprias decisões. Todas as esposas de nossos amigos cuidam da casa, dos filhos e visitam salões de beleza. Por que você não se torna como elas? Uma cabeça oca, a mulher acrescentou. Com essas palavras, o marido se apressou até a esposa, segurou seu braço e olhou intensamente em seu rosto. Deus, como ele é rude! Ele não me ama de verdade, Beatriz pensou olhando para Rogério. Quem você pensa que é? Como se você fosse uma professora excepcional e a escola não pudesse passar um dia sem você, ele disse sarcasticamente. Você está sendo grosso comigo, ela disse em uma voz de aço. Não me importo. Você fará o que eu digo. Beatriz não respondeu às suas palavras para terminar aquela conversa desagradável para ambos. Sentiu uma profunda decepção naquele momento. Tantos anos foram gastos construindo um relacionamento familiar forte, mas agora pareciam estar se dissolvendo, desaparecendo no nada. Ela afastou a mão dele e saiu do escritório. Eu decidi, ecoou Rogério atrás dela. O Hotel 5 Estrelas Banavo estava situado à beira do Oceano Azul. Cada quarto tinha sua própria decoração única, com antiguidades e pinturas. As camas king size, os banheiros impecáveis e as vistas deslumbrantes tornavam esses quartos ainda mais atraentes. Rogério estava deitado na cama branca, vestindo um roupão de banho. Ele acabara de sair do banheiro e estava em um estado relaxado. Alguns minutos depois, uma mulher saiu do mesmo lugar, enrolada em uma toalha. Você é minha Afrodite, o homem disse com desejo e a chamou com o dedo. A mulher não o fez esperar e, em um instante, estava deitada ao lado dele na cama luxuosa. Eu esqueço de tudo com você, Rogério disse olhando em seus olhos. Mas você continua vivendo com sua esposa, disse a bela mulher, ressentida. Mas eu só penso em você, Lúcia, minha alegria. Você me traz tanta alegria, Rogério acariciou gentilmente os cabelos dela. A morena suavizou um pouco depois dessas palavras. E quanto à sua esposa, Beatriz? Ela não é capaz de satisfazer seus desejos? Vamos deixar minha esposa fora disso, Rogério tentou encerrar a conversa. Ou talvez ela esteja agradando a outro, já que você passa o tempo comigo. Eu disse para parar de falar sobre isso, Rogério se irritou. Percebendo que havia cruzado a linha, Lúcia começou a acalmar seu amante com carícias. Rogério passou o dia todo com ela. Enquanto isso, Beatriz estava absorvida em suas aulas de francês e passou o dia todo na escola. Após suas aulas, ela se encontrou novamente na mesma catedral onde havia assistido à missa no dia anterior. Não havia serviço hoje, então ela apenas se sentou na última fila e refletiu. Ela estava casada com um homem rico havia 10 anos, e eles tinham um adorável filho de 8 anos. Inicialmente, tudo estava bem, um marido amoroso, um filho desejado. Beatriz fez muito para construir a felicidade da família. Sempre apoiou o marido, amava-o sinceramente e fazia de tudo para agradá-lo. Mas, de alguma forma, tudo estava começando a desmoronar. Agora ela não sabia como salvar isso. Lágrimas rolavam silenciosamente por suas bochechas, e seu olhar estava completamente vazio. As pessoas costumam vir à igreja quando temem perder algo ou estão procurando respostas para questões mundanas. Um padre sentou-se ao lado dela. Você está certo, padre. Não consigo encontrar respostas para as perguntas que continuo me fazendo. É por isso que estou aqui. O que a preocupa? Sinto que meu casamento está desmoronando, como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Mas ainda amo meu marido e adoro meu pequeno Jorge. Talvez eu tenha feito algo de errado diante de Deus. Talvez eu tenha cometido ações pelas quais o Senhor está me punindo agora. Todos nós cometemos erros e pecados, minha filha, mas o mais importante é reconhecê-los e buscar a correção. Deus está pronto para nos perdoar se nos arrependermos sinceramente.
Que Deus te abençoe e te ajude a encontrar paz e serenidade em seu coração. Sempre lembre-se de que você não está sozinha, Deus está sempre com você. Obrigada, padre, a mulher agradeceu sinceramente. Finalmente, ela ouviu palavras que lhe deram confiança de que tudo ainda poderia ser consertado. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz tomava café da manhã na sala de jantar, seu marido entrou. Querida, você está maravilhosa hoje. Rogério estava de bom humor e decidiu elogiá-la. Ela olhou para ele com desconfiança. O que há com você, Rogério? Está tudo bem? Beatriz era uma mulher atraente, mas ultimamente seu marido raramente dizia coisas boas para ela. O que está te incomodando? Rogério começou a ficar irritado. Mamãe, papai, o pequeno Jorge já estava descendo as escadas para a sala de jantar. Ele ainda estava de pijama e apressado para ver os pais. Ele era a cara de Rogério, um garoto de cabelos escuros e tímido. Jorge, por que você acordou tão cedo? Beatriz perguntou. Eu queria ver vocês antes de saírem. Mas nós vamos voltar, filho, Beatriz disse suavemente a ele. Você está indo? Beatriz se virou para o marido. Não, mais tarde, o motorista vai te levar para a escola. E não se esqueça, estamos convidados para um evento social esta noite. Vou te buscar às 19 horas, sem desculpas. O salão luxuoso exalava uma atmosfera de riqueza e sofisticação. Os pisos polidos brilhavam sob a luz intensa, os lustres dourados pendurados no teto espalhavam raios por todo o salão. Havia muitas pessoas presentes, algumas estavam chegando enquanto outras já conversavam agradavelmente com conhecidos. Bandejas com aperitivos requintados estavam nas mesas, e garçons de jaquetas brancas com lapelas circulavam entre os convidados, oferecendo uma seleção de vinhos finos. Rogério e Beatriz entraram no salão. Ele estava de fraque preto e ela, em um longo vestido de seda. Prazer em vê-los. O anfitrião, um dos milionários locais, José Ferreiro, fez uma reverência cortês aos convidados. Que atmosfera encantadora você tem aqui, senhor Ferreiro, tudo está de primeira classe, Rogério disse bajuladoramente. Por favor, juntem-se aos convidados. O anfitrião os direcionou educadamente para o centro do salão, pois precisava cumprimentar outro casal. Inesperadamente, eles encontraram Lúcia, a mesma mulher que Rogério havia encontrado no hotel alguns dias atrás. Ela era amiga de Beatriz, uma amiga muito próxima. Elas se conheceram na escola e estavam juntas desde então. Beatriz era séria e correta em todos os sentidos, enquanto Lúcia era frívola e inconstante. Mas seus diferentes temperamentos e caracteres nunca impediram a amizade. Pelo contrário, Beatriz refreava o temperamento incontrolável da amiga, enquanto Lúcia ajudava a lidar com os problemas da vida de forma mais leve. Lúcia, não esperava te ver aqui, Beatriz disse surpresa. Também não esperava te ver. Você normalmente evita esses eventos? Lúcia respondeu igualmente surpresa. Sim, Rogério insistiu hoje, Beatriz tentou se justificar. Ela não gostava de eventos sociais e preferia o ambiente acolhedor de casa. Rogério sentiu um senso de desconforto e tentou levar sua esposa para o outro lado do salão. A noite parecia muito tediosa para Beatriz. Ela se sentou em um pequeno sofá, observando os outros com sorrisos falsos e dando elogios insinceros. Finalmente, ela se entediou e decidiu pedir a Rogério para levá-la para casa. Mas onde estava ele? Beatriz caminhou pelo salão, mas não conseguiu encontrá-lo, então decidiu sair para a varanda para pegar um pouco de ar fresco. Imagine sua surpresa quando viu seu marido lá, mas não estava sozinho. Ele estava nos braços de Lúcia, e eles estavam se beijando apaixonadamente, alheios a quem estava ao redor. Rogério, Lúcia, ela disse em choque. Naquele momento, Rogério se afastou rapidamente de Lúcia como se tivesse sido queimado. Querida, você entendeu mal, ele tentou explicar. Não peça desculpas para ela, Rogério. Você acha que ela é uma santa? Não, meu querido, você está enganado, Lúcia disse com dignidade. Cale-se, Rogério a interrompeu. Você entendeu corretamente, Beatriz. Rogério e eu somos amantes há anos, Lúcia continuou implacavelmente. Ela percebeu que essa era sua chance de finalmente garantir o marido rico de sua amiga. Beatriz se aproximou de Rogério e gritou com ele. Ele respondeu com gritos e xingamentos. Surpresa, ela caiu no chão e se machucou um pouco.
Não ouse, ouviu-me? Não ouse levantar a mão para mim, Rogério sussurrou inclinando-se sobre ela. Beatriz rapidamente se levantou do chão e olhou para o casal com desprezo. Rogério pegou Lúcia pelo braço e voltou para o salão. Beatriz não esperava tal golpe do destino, seu marido e sua amiga de infância, amantes. Como isso podia ser? Ela estava em completa turbulência e uma mágoa estava se formando dentro dela. Beatriz voltou para a casa de táxi, entorpecida por tudo que havia visto. Ela saiu correndo da mansão e pegou o primeiro carro que viu. Sentada no banco de trás, ela viajou em silêncio, perdida em seus pensamentos. Beatriz nunca esperou tal golpe das duas pessoas mais próximas de sua vida. Rogério, seu amado marido, nos braços de sua amiga mais próxima, Lúcia. Ela sabia o quanto Beatriz estava tentando preservar seu casamento e trazer de volta a ternura de outrora. Por que ela fez isso? Poderia ser possível? Em casa, ela se trancou em seu quarto e chorou nos travesseiros para que ninguém a ouvisse. Apesar de todos os problemas familiares, ela ainda amava Rogério, que se revelou um canalha. O que aconteceu com você, senhora Beatriz? A diretora apontou para a marca vermelha no rosto da professora. Eu caí, ela murmurou, não tendo tempo para inventar algo mais plausível. Você estava bêbada? Sugeriu a diretora. Alguém atrás da diretora riu, e ela se virou. O silêncio caiu. Venha ao meu escritório, Paula disse, liderando o caminho. Beatriz a seguiu. A diretora se sentou à sua mesa e apontou para uma cadeira em frente a ela. Ela olhou para Beatriz. Tão jovem, bonita e impecável em todos os sentidos. Paula sentiu pena dela. De repente, suavizou e sentiu vergonha de suas palavras. Beatriz, o que aconteceu com você? Ela começou a conversa em um tom mais gentil. Problemas familiares. Acontece, a jovem respondeu calmamente. E acontece com frequência? Não com frequência. A diretora começou a examiná-la atentamente, buscando qualquer resposta, mas os olhos verdes de Beatriz estavam vazios, como se alguém tivesse arrancado a vida deles à força, e a mulher percebeu que era sério. Naquele dia, Beatriz voltou para casa à tarde da noite. Onde você esteve? Rogério a encontrou no hall. Não importa, ela respondeu, começando a subir as escadas. Rogério a parou e a arrastou para seu escritório. Você se esqueceu da nossa conversa? Você vai deixar seu emprego e se concentrar na família, Rogério gritou. Você está zombando de mim depois de tudo que vi? Beatriz respondeu calmamente, o que só o enfureceu ainda mais. Você se esqueceu de quem você é? Uma professora patética vivendo às custas do marido rico? Eu não preciso de nada de você. Eu posso me sustentar. Você não vai durar um dia sem mim. Estou te dizendo novamente, você vai deixar seu emprego e ficar em casa. Nem pensar, Beatriz disse e se dirigiu para a porta. Eles tiveram uma discussão calorosa. Sendo a parte frágil dos dois, infelizmente ela se machucou. Já era tarde da noite. Beatriz não subiu, mas saiu de casa como estava e correu com toda a força. Ela correu por um longo tempo, sem olhar para trás, apesar da dor. Só parou quando a área residencial desapareceu de vista. Por quê? Ela gritou com toda a força dos pulmões. O som terrível espalhou pássaros das árvores que ela não conseguia ver. Os gritos dos pássaros a trouxeram de volta à realidade. Beatriz olhou ao redor, não vendo ninguém, jogou-se no chão e chorou em desespero. Parecia que ninguém no mundo poderia ser mais infeliz do que ela. Enquanto isso, Rogério sentou-se à sua mesa, folheando alguns papéis. Ele ficou em seu escritório para dormir. Beatriz, recuperando um pouco da compostura, voltou para casa. Ela não tinha outro lugar para ir, e seu pequeno filho ainda estava na casa. Beatriz aproximou-se do espelho com medo na manhã seguinte. Seu nariz estava inchado e tinha uma cor arroxeada. Havia hematomas sob os olhos que não podiam ser cobertos de forma alguma. Não, isso não pode continuar assim, ela disse para si mesma. Sou tão determinada que não havia dúvida de que esse momento mudaria toda a sua vida. E não era ressentimento nem ódio pela pessoa com quem havia vivido tantos anos que falava, mas seu senso de autoestima e seu desejo de corrigir seus erros.
Naquele momento, ela começou a procurar freneticamente pela sala. Beatriz olhou debaixo da cama, abriu todos os armários em sequência, pausando apenas por um momento antes de continuar sua busca. Sim, onde poderia estar? Ela murmurava para si mesma e continuava procurando. Achei, ela exclamou como se tivesse descoberto um tesouro de joias. Na realidade, era algo muito mais simples, ela havia encontrado uma grande mala que usavam para viagens com Rogério. Beatriz sentou-se na beirada da cama e começou a olhar fixamente para ela. Era uma bolsa de viagem azul escura com rodinhas. Ela começou a recordar momentos associados às suas viagens, mas nada veio à mente. Isso apenas provou que a decisão que havia tomado minutos atrás era a única correta. Enquanto seu marido estava no trabalho, ela arrumou a mala, pegou seu filho, primeiro documentando suas lesões no hospital, e deixou a cidade. Geralcara, esse era o nome do lugar onde Beatriz chegou com seu filho. Foi escolhido completamente ao acaso. Ela gostou do nome, não havia parentes ou conhecidos ali. Mamãe, por que viemos para cá? Você disse que íamos fazer uma viagem interessante e estou tão cansado. Quando a diversão vai começar? E por que estamos sem papai? Perguntou o pequeno Jorge. Tenha paciência, meu querido, tudo vai acontecer. Papai tem muito trabalho, então ele não pôde vir conosco, Beatriz respondeu gentilmente, bagunçando os cabelos dele. Beatriz e Jorge desceram do ônibus depois de várias horas de viagem. Estavam exaustos e queriam se alongar um pouco. Senhora, gostaria de uma carona para algum lugar? Um homem sorridente, presumivelmente um local, aproximou-se dos desconhecidos. Existem casas ou apartamentos para alugar na sua vila? Beatriz perguntou. Sim, existem. Vai ficar por muito tempo? Nunca te vi aqui antes, o morador indagou. O tempo que for necessário, a mulher resmungou, e o homem entendeu que ela não estava com humor para conversas. Entrem no banco de trás. Geralcara era uma vila de pescadores à beira do oceano. Toda a economia era baseada na troca de peixes por outros bens ou dinheiro. O lugar era isolado, raramente alguém visitava, embora os moradores fossem bastante sociáveis e recebessem bem cada novo rosto. Por isso, o homem no ponto de ônibus ficou tão feliz em ver Beatriz e seu filho. Depois de cerca de 15 minutos, ele parou sua caminhonete perto de uma das cabanas. Era uma pequena estrutura de madeira com algumas janelas e um telhado de palha. Gostou? O homem perguntou alegremente. Sim, Beatriz respondeu e entrou. Os itens da casa eram muito modestos, uma cama de madeira, uma mesa e algumas cadeiras. Quem morava aqui? Ela perguntou ao homem. Uma senhora idosa. Depois que ela faleceu, os moradores pegaram seus pertences simples e a cabana ficou vazia. Beatriz ficou no meio da modesta moradia, olhando ao redor. Jorge estava completamente confuso. Onde estavam as prometidas diversões e quando começariam? O guia também a observava atentamente. Ele notou as marcas cuidadosamente escondidas em seu rosto, apesar dos óculos escuros. Isso não é da minha conta, ele pensou. Bem, eu vou indo. O homem disse e saiu da cabana. Querido, você está muito cansado? Beatriz perguntou ao filho. Não muito. Então, sugiro que façamos uma caminhada pela praia. Na beira do oceano havia areias brancas incomuns e uma praia deserta. Apenas os pescadores em seus barcos ao longe lançavam redes para pescar. Que tal uma corrida para ver quem chega à água primeiro? Beatriz gritou brincalhona. Seu humor instantaneamente contagiou o garoto, e eles correram para o oceano com suas roupas. Mamãe, mamãe, eu cheguei primeiro. Jorge gritou alegremente enquanto vencia Beatriz até a água. A mulher o observava brincar e se molhar no oceano esmeralda, e de repente se sentiu tão leve. Inesperadamente, sentiu-se livre, embora ainda tivesse que descobrir de quem ou do que. Estou chegando até você, ela gritou e mergulhou nas profundezas verdes. Eles brincaram e se divertiram por um longo tempo, talvez como nunca haviam feito em suas vidas conscientes. A casa de Rogério estava em completo caos. Ele não encontrou sua esposa nem seu filho quando voltou para casa à noite. Os empregados não podiam responder às suas inúmeras perguntas. Onde diabos estão minha esposa e meu filho? Eles saíram esta manhã, respondeu a empregada.
Para onde? Não sabemos. Ao ouvir isso, ele correu para o quarto. Rogério abriu o guarda-roupa e notou que algumas roupas de Beatriz estavam faltando. Eles levaram uma mala, ele gritou para a empregada. Sim, uma bolsa de viagem azul. Ele então correu para o quarto do filho. Quase nada havia mudado lá, exceto pelo conteúdo do guarda-roupa. Eles fugiram, Rogério sussurrou entre os dentes. Ele pegou seu telefone e começou a discar o número da esposa. Um toque soou do quarto ao lado. Beatriz, intencionalmente, havia deixado seu telefone para não ser rastreada. Vou encontrá-la de qualquer maneira. Não vou deixar você escapar tão facilmente, Rogério murmurou entre os dentes. Ele não havia antecipado tal reviravolta e se sentiu impotente e muito solitário naquele momento. Enquanto isso, Beatriz estava deitada em uma cama de madeira ao lado de seu filho. Ela havia trazido algumas roupas de cama para cobrir a cama de madeira desconfortável. Jorge adormeceu quase imediatamente após brincar na água. Sozinha com seus pensamentos, Beatriz começou a ponderar o que faria nessa nova vida desconhecida. Haverá uma escola nesta vila? Será que poderei continuar minha carreira de professora? Embora aulas de francês sejam improváveis de ser necessárias neste lugar remoto, ela pensava, encarando a escuridão. Oh, como pude esquecer? Ela quase exclamou, mas se conteve para não acordar o filho. Jorge não acordou. Ela rapidamente pulou da cama e começou a procurar em sua bolsa de viagem. Finalmente, no fundo, encontrou algumas folhas de papel e alguns lápis de cor que havia levado para Jorge. A mulher estava muito animada. No escuro, encontrou uma lâmpada e a acendeu. Beatriz sentou-se à mesa e pegou um lápis preto na mão. Pensou por um momento, mas então começou a trabalhar, desenhando algo na folha branca de papel. Parecia muito concentrada. Repetidamente, pegava o papel e examinava de todos os ângulos. Ao amanhecer, ela havia terminado um esboço da praia onde se divertiram tanto com Jorge. Acho que ficou muito bom, mas preciso de tempo para restaurar meu conhecimento e habilidades, ela pensou ao deitar-se ao lado do filho. O sol estava quase nascendo e Beatriz decidiu dormir um pouco antes de Jorge acordar. O sol estava quase no zênite quando Beatriz abriu os olhos. Já era quase meio-dia. Ela saltou da cama, não encontrando o filho ao seu lado. Ela saiu da cabana e viu Jorge conversando com o guia de ontem. Boa tarde, disse ela ao se aproximar deles. Você dorme muito, senhora, o homem disse desaprovadoramente. Sim, há uma atmosfera calma aqui. O homem suavizou um pouco e respondeu, trouxe um pouco de comida por enquanto. Ao lado dele estava um cesto coberto com um pano. A mulher o descobriu e encontrou ovos, um pouco de leite, alguns vegetais e pão. Onde você consegue tudo isso? Algumas coisas cultivamos nós mesmos e trocamos peixe por outras. Você também deveria pensar em como alimentar seu filho. Não se preocupe, eu já estou pensando nisso. Diga-me, Beatriz fez uma pausa, sem saber como chamar o homem. Ela não havia pensado em perguntar seu nome no dia anterior. José, o homem respondeu. Diga-me, José, há algum artista na sua vila? Bem, pode ser um pouco grandioso chamá-los assim, mas há alguém que desenha bem. Sim, há um. Ele vive como um eremita. Às vezes aparece, às vezes desaparece. Deus sabe para onde vai todo esse tempo. Me apresente a ele, se ele não tiver desaparecido novamente. Vou levá-la até ele. Você não tem ideia de quanto está me ajudando. E eles se dirigiram à cabana do misterioso artista que ela pensava que poderia ajudá-la a começar uma nova vida. Mas quando ela entrou na cabana e o viu, ficou sem palavras. Era ele. Beatriz de repente se encontrou no passado, sua vida retrocedendo 10 anos. Lá estava o diploma precioso da Universidade Pedagógica. Ela, jovem e ambiciosa, fazia grandes planos e sonhava em se realizar na profissão. Não, eu não vou trabalhar em uma escola comum, pelo menos em um ginásio, de preferência com um programa avançado de francês, ela dizia a todos, e conseguiu. Conseguiu um emprego em uma das faculdades mais prestigiadas, onde foi designada para as classes mais avançadas. Ensinar era fácil. Os alunos adoravam a jovem e atraente professora e esperavam ansiosamente suas aulas.
Beatriz diligentemente ensinava gramática e conversação em francês, constantemente dando-lhes tópicos desafiadores. Sugiro que falemos sobre problemas ambientais e suas soluções. O que vocês acham disso? No começo, ela teve dificuldade e não sabia o que dizer, mas gradualmente se acostumou e aprendeu a conduzir o tópico na direção certa. Apesar de ser professora deles, ela tinha quase a mesma idade dos alunos da faculdade. Mas um dia, algo ainda a inquietou. Era uma aula regular, onde estavam abordando um novo tópico. Beatriz notou que Gustavo, que estava sentado no fundo, estava ocupado com algo. Ele estava tão absorto que não notou a aproximação dela por trás. O que você está fazendo, Gustavo? Ela apontou para a folha de papel em suas mãos. Nada, ele respondeu embaraçado. E esse nada te distrai completamente da aula. Mostre-me o que você tem. E ela tentou pegar o papel das mãos dele, mas ele não deixou. Bem, eu não sabia que você era tão audacioso, a jovem professora disse surpresa. Ele está desenhando seu retrato, alguém gritou da classe. Um retrato? Beatriz disse perplexa. Gustavo colocou o desenho a lápis inacabado na mesa, que mostrava claramente seus traços faciais. Você ficará depois da aula hoje? Ela disse seriamente e continuou a aula. Você fez um bom trabalho. Estudou em algum lugar? Beatriz perguntou quando ficaram sozinhos. Em casa, sim, na escola de arte. E você desenha quem? Todos, colegas, professores, passantes. Minha mão só alcança um lápis sempre que vejo um rosto interessante, o jovem disse entusiasticamente. Eu também desenho um pouco, mas não tão bem quanto você. Beatriz decidiu se gabar um pouco, e conseguiu. Os olhos do jovem homem de repente brilharam. Sério? Pode me mostrar seus trabalhos? Naquele momento, Beatriz se arrependeu do que havia dito, mas não queria recuar diante do aluno. Sim, claro, em algum momento. E vamos concordar que, de agora em diante, você se concentrará no francês durante minhas aulas, ela disse de maneira profissional. Tudo bem, Gustavo disse submisso. Beatriz olhou atentamente para ele. Ele estava sentado à mesa, olhando para ela com um olhar tão submisso que ela se sentiu desconfortável com seu tom. Sentiu pena dele. Ele deve ser muito sensível, esse garoto, ela pensou. Pessoal do segundo semestre, certifiquem-se de que todos estão aqui. Todos os assentos no ônibus devem estar ocupados. Beatriz começou a contar todos os jovens adultos. Ela continuava se referindo à lista, marcando aqueles que estavam presentes. Todos devem estar aqui, disse uma das alunas. Esperem, onde está o Gustavo? Ela disse de repente. Ele sempre se atrasa, um artista nato. Sim, mas já estamos atrasados para o campeonato da faculdade. Ele estará aqui em alguns minutos. Depois dessas palavras, um Gustavo ofegante já estava subindo os degraus do ônibus. Seu cabelo, na altura dos ombros, estava desgrenhado e ele parecia ter acabado de sair de uma multidão. Viu? Dissemos que ele viria. Desculpe, Gustavo disse olhando para Beatriz, e naquele momento havia um certo brilho em seus olhos que a fez se sentir desconfortável. Mentalmente, ela admitiu para si mesma que estava feliz em vê-lo. A excursão era para um campeonato da faculdade onde vários alunos mostrariam projetos para empresas que queriam contratar jovens promissores. Gustavo e Beatriz caminhavam um pouco atrás do grupo. Beatriz não conseguia parar de pensar naquele brilho estranho nos olhos de Gustavo, e ele estava feliz por finalmente ter a oportunidade de estar perto de sua professora em um ambiente informal, assim como algumas semanas atrás. Eles andavam em silêncio, mas não se afastavam um do outro. Ele parece estar apaixonado, mas eu não posso me permitir fazer algo tão louco. Ele tem 22 e eu tenho 26, a diferença não é tão grande, mas sou professora dele. Como posso evitar ferir seus sentimentos? Beatriz ponderava. Duas jovens bonitas caminhavam pela costa de uma praia de Guarujá, onde sempre havia muita gente. Elas usavam biquínis brilhantes e chapéus de sol de abas largas. Parecia que pretendiam nadar e relaxar na areia branca, assim como a maioria dos turistas. Lúcia, você não entende, ele está apaixonado. É certamente a sua primeira paixão na faculdade. Beatriz estava muito empolgada enquanto falava com sua amiga. Ah, qual é? Por que se preocupar tanto com isso?
É só uma paixonite. Passa rápido. Hoje ele está apaixonado, amanhã encontra outra pessoa. Não se preocupe com isso, Lúcia tentou mudar de assunto, já que estava ficando bastante cansada disso. Não, você não entende, Beatriz insistiu, mas Lúcia não estava mais ouvindo. Ela estava flertando com um homem que havia se aproximado dela, um rapaz que estava jogando vôlei de praia com seus amigos. Ela era muito atraente, com pele bronzeada, cabelos pretos espessos, e um corpo jovem e firme que chamava a atenção dos homens. Beatriz, fomos convidadas a nos juntar ao time deles. Estão com falta de gente, Lúcia interrompeu repentinamente o monólogo da amiga. Que time? Não foi por isso que viemos aqui, para relaxar e nos divertir? Lúcia manteve os olhos no homem. Sim, você está certa, Beatriz animou-se de repente e se juntou à conversa com o homem. Elas passaram o tempo em uma companhia animada, mas ao final do dia, Beatriz percebeu com horror que estava procurando traços de Gustavo nesses homens e não conseguia encontrá-los. Sim, ela estava apaixonada por ele. Finalmente admitiu para si mesma. Duas pessoas sentaram-se nas areias brancas e quentes de uma praia deserta, envolvidas em uma conversa casual. Beatriz, estou tão feliz que estamos juntos de novo. Não podia esperar por este momento. O tempo desde nosso último encontro parecia uma eternidade, Gustavo disse. Ele a olhava com olhos amorosos e não conseguia se fartar dela. Mas você me vê na escola todos os dias, Beatriz respondeu ternamente. Você sabe que não é a mesma coisa. É muito difícil para mim superar a barreira entre nós, mas não consigo evitar. Meus sentimentos são mais fortes do que eu. Beatriz olhou para Gustavo amorosamente, naquele momento, seus lábios se encontraram em um beijo. Não, o que estou fazendo? Ela se afastou de repente do amado. Sua idade não é uma barreira para mim, eu tenho 22 e você 26, não é grande a diferença. O amor não conhece limites, certo? Gustavo tentou consolá-la, acariciando gentilmente sua cabeça. Sim, você está certo. Obrigada por me lembrar disso todas as vezes. Mas está ficando cada vez mais difícil para mim conter meus sentimentos na escola. Não sei por quanto tempo mais poderei aguentar. Eu também. Eles ficaram sentados na areia quente por um longo tempo, incapazes de parar de conversar e se olhar. O escritório da reitora da faculdade era muito espaçoso. No centro, havia uma mesa de escritório com um computador e um telefone. As paredes eram adornadas com inúmeros certificados e diplomas por conquistas na educação. A própria reitora sentava-se em uma cadeira de encosto alto. Era uma mulher idosa que dedicou a vida à universidade. Houve uma batida hesitante na porta. Entre, disse ela firmemente. Beatriz entrou no escritório. Ela sabia sobre o que seria a conversa, então se comportava de maneira muito reservada. Você provavelmente adivinha por que eu a convidei ao meu escritório, disse a diretora. Beatriz ficou em silêncio. Por favor, sente-se, a diretora acrescentou. Beatriz se sentou. Eu entendo que você é uma mulher jovem e interessante, mas por que um aluno? Não havia mais ninguém por aí com quem começar um relacionamento? Não entendo do que você está falando, ela respondeu baixinho. Não há sentido em negar o óbvio. Você nem mesmo tem vergonha de se encontrar com ele durante os intervalos, se escondendo nos cantos. Professores os viram juntos em cafés e na praia várias vezes. Sim, estamos apaixonados, Beatriz interrompeu abruptamente. Não permitirei qualquer tipo de amor dentro das paredes da minha escola. Você está demitida. Não precisamos desse escândalo, a resposta da diretora foi igualmente contundente. Esse foi o último dia de Beatriz trabalhando naquela escola. Não, ela não conseguiu superar os obstáculos e traiu seus sentimentos. Estava pensando em Gustavo naquele momento? Claro que estava. Beatriz esperava que essa separação o fizesse esquecer tudo e esfriar seus sentimentos. Naquele mesmo dia, sem dizer nada a Gustavo, ela deixou a cidade, esperando esquecer tudo e começar uma nova vida. Gustavo eventualmente aceitou a perda, mas seus sentimentos por Beatriz permaneceram. Ele nunca poderia esquecê-la. Agora Beatriz entra em uma cabana onde, depois de 10 anos, vê novamente seu amor da faculdade, Gustavo. Ele havia amadurecido visivelmente ao longo dos anos, mas seu cabelo ainda estava na altura dos ombros.
Ela viu o mesmo brilho em seus olhos como muitos anos atrás. Então você não esqueceu, ela pensou consigo mesma. Eles ficaram ali por um longo tempo, olhando um para o outro. Estive procurando por você, Gustavo disse de repente. Também pensei em você todos esses anos. Você foi embora tão de repente naquela época, nem sequer se despediu, ele continuou. As circunstâncias me forçaram a isso. Não tive escolha. Você poderia pelo menos ter escrito e explicado tudo. Então parecia desnecessário, mas agora... Ela não terminou a frase e se lançou nos braços dele. Isso era o que a estava incomodando todos esses anos e não a deixava descansar. Nenhuma nova vida poderia apagar a faísca que havia se acendido muitos anos atrás por esse homem. Ela contou a ele sobre sua vida, sobre seu marido tirano e sobre seu pequeno filho que ela trouxe consigo. Gustavo compartilhou sua história sobre como se tornou um artista e veio para cá em busca de novas ideias para suas pinturas, e que não havia conhecido ninguém desde a separação deles. Você realmente pensou que eu não te encontraria? Nesse momento, Rogério irrompeu na cabana onde estavam os dois amantes. Lúcia o seguiu. Eu te disse que ela não era tão simples quanto parecia, disse a recente amiga. O que você quer aqui? Beatriz disse calmamente, fingindo inocência. E você, mal saiu de casa e já encontrou um novo amor? Rogério gritou. Você sairá daqui imediatamente e nunca mais me procurará. Nem vou considerar isso. Onde está Jorge? Você não o verá novamente também. Eu documentei todas as agressões, tenho um laudo médico. Se isso for para a polícia, sua carreira estará arruinada, e nenhum tribunal no mundo dará a guarda de uma criança a um pai tirano. Rogério tentou ir para cima de Beatriz, mas Gustavo o impediu. Deixe-nos. Beatriz não lhe deve mais nada. E quem é você, garoto? Um dos alunos dela? Sim, seu aluno favorito. E ela é minha professora favorita e mulher amada há 10 anos. Rogério ficou em total confusão. Ao lado dele, Lúcia sibilou, eu te avisei, mas você não quis acreditar. Ele olhou atentamente para os dois e percebeu que o garoto estava dizendo a verdade. Tanto Beatriz quanto Gustavo estavam radiantes de felicidade. Ele nunca a tinha visto assim. Sim, ela o amou de verdade, Rogério sentiu isso, mas parece que esse primeiro amor era mais forte. Sem dizer nada, ele saiu da cabana. Vou pedir o divórcio, Lúcia gritou atrás dele. Ele a ouviu, mas nem se virou. Rogério percebeu que isso era o fim. Amor, por que você ainda não está pronta? Precisamos sair em alguns minutos, Beatriz disse a Gustavo, que estava adicionando algo a uma pintura. Só mais um pouco, querida, só mais um toque, ele respondeu sem tirar os olhos do trabalho. Beatriz se aproximou dele por trás e o abraçou. Papai, papai, duas menininhas, de 3 e 4 anos, irromperam na sala. Ana, Vitória, não perturbem seu pai ou não conseguiremos sair a tempo hoje, Beatriz tentou acalmá-las, mas as pequenas saíram correndo imediatamente. Agora está pronto, podemos nos arrumar, Gustavo deu um passo para trás e olhou novamente para a pintura. Estou feliz, seu smoking está esperando por você no quarto. Beatriz já estava em seu vestido de noite, esperando para ir à primeira exposição de seu marido. Finalmente, Gustavo, Beatriz, todos já estão aqui, o administrador cumprimentou o casal ao entrarem no salão da exposição. Retratos de várias pessoas estavam pendurados nas paredes, e o público numeroso os examinava com interesse. Gustavo, seu momento de glória chegou, Beatriz disse. Nosso momento de glória, Gustavo a corrigiu e caminhou em direção ao microfone. Senhoras e senhores, posso ter a atenção de todos, por favor? Concedo a palavra ao autor da exposição de hoje, Gustavo, a voz ecoou pelo microfone e todos os convidados voltaram os olhares para ele. Queridos convidados e amantes da arte, estou feliz em recebê-los na abertura da minha exposição. Este é um momento muito importante na minha vida. Finalmente, posso compartilhar com vocês minhas criações e as ideias que me inspiram. Cada obra apresentada aqui tornou-se para mim não apenas uma pintura em tela, mas uma parte de mim mesmo. Em cada traço, em cada linha, tento transmitir meus sentimentos, pensamentos e sonhos, e espero que eles surpreendam, inspirem e despertem sua imaginação. Gostaria de apresentar minha musa, além de minha colega no ateliê criativo e minha esposa, Senhora Beatriz.
Ela é quem me inspirou a dar esse passo e me ajudou ao longo dessa jornada do começo ao fim. Desejo a todos um momento agradável e encontros inspiradores e frutíferos. Obrigado por estarem aqui hoje. Depois dessas palavras, ele olhou para Beatriz, e os brilhos em seus olhos brilharam novamente, assim como há 10 anos, embora talvez nunca tenham se apagado durante todo esse tempo. Porque todos têm uma alma gêmea que os completa, e o principal é não perdê-la, e se perder, fazer tudo para se reunir novamente. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir,